Irmãos, estava meditando aqui no livro de Abacuque e, não obstante há tanto tempo que a Bíblia já foi escrita, há tantos anos atrás, né, eu não tenho medo de afirmar que é o livro mais atual de todos os tempos, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. O livro de Abacuque parece, irmãos, que foram escritos nesses dias que nós estamos vivendo. Abacuque, com essa postura de questionador, ele mostra para nós aqui um perfil diferente de pessoas. Existem pessoas que podem não concordar com muitas coisas, mas para ele tudo bem, ele nunca vai questionar nada. Existem pessoas também que não manifestam os seus sentimentos, né? Então, para ele é indiferente aquilo que acontece ao seu redor. Mas tem pessoas semelhantes a Abacuque que elas questionam. Elas querem saber por quê. Elas querem entender, não é? Elas fazem perguntas, então, querendo aprofundar. Por quê? Quem? Como assim? Não é? Então, eu diria que a geração das crianças que estão nascendo agora é uma geração diferente. É uma geração que parece com Abacuque, porque são questionadores demais. Na minha época, irmãos, isso já tem uns bons anos, quando o meu pai e minha mãe falavam assim, não pode, acabou, não pode. Hoje não, eu falo, não pode. Por quê? Por que não pode? Não, pai, tudo bem, o senhor já falou que não pode, agora eu quero entender por quê. E aí você tem que explicar, e dependendo da explicação, não convence muito. E tem hora que você tem que exercer autoridade. Mas é uma geração de crianças que questionam, né? Abacuque, na realidade, ele faz um caminho inverso aqui. Ao invés dele trazer a palavra do Senhor ao povo, ele leva esse clamor do povo para Deus, não é? Então ele coloca diante de Deus aquilo que está acontecendo ali em Judá, não é? Abacuque abre o seu coração para Deus. Ele quer entender o porquê de tanta injustiça, de tanta corrupção, violência. Por quê? Porque a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, não é? São os nossos dias. Parece que foram escritos nesses dias que nós estamos vivendo, né? Dias de corrupção, de destruição em todos os sentidos ambientais, Mariana que o diga, terremotos, assassinatos, desemprego, o país na situação que está. Ontem, assistindo um jornal à noite, eu vi o jornalista que falava de uma matéria, ele fez algo assim que eu achei bem interessante, porque ele emitiu um juízo de valor sobre a matéria que ele estava fazendo, né? Não sei quantos de vocês assistiram. Ele estava falando de fraude sobre a verba das merendas escolares. E ele ficou indignado com aquilo. Ele falou o seguinte: em alguns países o regime é bem duro, prevê até pena de morte para alguns casos, né? E nesse aqui eu sou a favor que tivesse, tipo assim, dupla pena de morte. Palavras dele. A ideia dele, o desejo dele era que julgasse e executasse esses criminosos que mexem nas verbas das crianças, ressuscitassem eles e depois executasse de novo. Indignado com a situação. Quando eu digo isso aqui, irmãos, não quero fazer apologia ao crime, não estou te dizendo que concordo com o que ele falou, não concordo. Eu acho que a posição nossa, enquanto igreja, deve ser diferente. Nós fomos chamados para andar na contramão
do mundo em todos os sentidos, não é? Não compartilhar com tudo isso que tem acontecido, e sim lutar em outra esfera espiritual, intercedendo, né? Foi a palavra do André aqui, confiando no Senhor, indiferente de todas as coisas, e policiando para que nós sejamos luz no meio desse mundo tenebroso, possamos ser luz no meio de todas essas trevas. Mas Abacuque, ele esperava que a justiça de Deus se manifestasse sobre aquele cenário caótico, né? Para Abacuque, a sensação que ele tinha era que Deus estava indiferente a tudo aquilo, não é? E na realidade, queridos, nós não somos diferentes de Abacuque. Quantas vezes vem esse sentimento no nosso coração, né? De que às vezes Deus não está se importando com tudo isso que está acontecendo. Irmãos, abrir o nosso coração diante de Deus não é pecado. O salmista, no Salmo 38, ele fala: Senhor, diante de Ti estão todos os meus, os meus argumentos, os meus questionamentos. Ele abre o coração diante do Senhor. O que nós não podemos fazer, irmãos, é deixar que este momento, esse cenário, por mais difícil que seja, ele nos distancie do Senhor. Podemos falar com o Senhor sobre todas as coisas, abrir o nosso coração. Agora, o que nós não podemos é usar isso como justificativa para afastarmos do Senhor, para distanciarmos do Senhor. Pelo contrário, isso deve nos levar para mais próximo do Senhor. Meu Deus, onde estamos? Para onde iremos? Para mais próximo do Senhor. Confiando mais, dependendo mais, se abandonando mais nas mãos do Senhor. Também não podemos querer manipular os planos de Deus, querer que Deus faça isso, que Deus faça aquilo no nosso tempo. Não, isso não cabe a nós. Deus é soberano. Deus age dentro do seu tempo, da forma dele, do jeito dele. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos nossos não são os caminhos de Deus. E nós precisamos entender tudo isso, irmãos, e crer que, não obstante todas as dificuldades, Deus está no controle. Que Deus não perde o controle de nada. E então, o que fazer diante de tudo isso? Dentre muitas das coisas que Deus disse para Abacuque, uma delas foi: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E eu diria para vocês, irmãos, que este é o maior desafio nosso. Viver pela fé. E não era para ser. Por quê? Porque nós temos N exemplos de homens e mulheres que arriscaram viver pela fé com o Senhor, que simplesmente creram, confiaram, se entregaram, e o nome deles hoje estão ali na galeria dos heróis da fé. Não foram decepcionados, confiaram simplesmente. Esse, irmãos, é o maior desafio nosso. Crer no Senhor, confiar quando tudo está bem, no aspecto pessoal das nossas vidas, relacionamentos, finanças, trabalho, estudos. Isso não é fé, irmãos, porque você está vendo, porque você está vivendo. Agora, crer no Senhor, se refugiar no Senhor, descansar no Senhor, quando as coisas não estão bem, isso é fé. Isso é fé. Nós precisamos, irmãos, cultivar um relacionamento de intimidade com Deus,
para que possamos desenvolver a nossa fé a cada dia, diante de cada circunstância, diante de cada situação, indiferente do momento que possamos estar vivendo. Você ter uma fé o suficiente, capaz de alimentar o seu coração, de te fortalecer no Senhor, na palavra do Senhor, e ainda mais, ser capaz de alimentar as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes as pessoas procuram uma palavra de esperança, de conforto. E se nós, enquanto a igreja do Senhor, nós não tivermos uma palavra, irmãos, de conforto, de esperança em Deus, o que será? Se nos colocarmos a murmurar, se nos colocarmos a concordar com todos os diagnósticos ruins, pessimistas, não, queridos, não. Quando o André pediu para abrir lá Jeremias, eu falei, meu Deus, André vai ler o texto que eu ia ler e agora eu não posso ler de novo. Brincadeira, né, irmãos? O Senhor fala de várias maneiras, né, André? Mas está dentro daquilo que o André falou. Eu gostaria que você pudesse abrir lá Jeremias, também capítulo 17. Jeremias 17. Do 5 ao 8. Aqui nós vamos ver falando sobre dois tipos de pessoas: aqueles que confiam nos homens e aqueles que confiam no Senhor. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso aqui é o retrato do homem que confia no homem, sem esperança. É como alguém que mora no deserto, que vive no deserto, numa terra salgada, improdutiva, porque não há esperança. Mas ele continua dizendo no verso 7, bendito, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor, mas as suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba e nem deixam de dar frutos. Feliz, bendito, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é semelhante àquelas árvores, a árvore é plantada junto aos ribeiros e as suas raízes estende ali para o ribeiro, irmãos. Pode vir sequidão, pode vir dificuldade, pode vir tribulação, mas ele está com a raiz ali no ribeiro, na água, na fonte, alimentando do Senhor, dependendo do Senhor, não da circunstância ao redor. Ele continua frutífero, ele continua alimentando ele mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o homem que confia no Senhor, essa é a mulher que confia no Senhor, o jovem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Já ouvi dizer muitas vezes a esperança é a última que morre, quem já ouviu? Não é? Mas aqui fala que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a esperança, ela nunca morre. A esperança, ela é eterna. Precisamos crer, irmãos, indiferente da situação. Precisamos confiar, precisamos continuar desenvolvendo um relacionamento de intimidade com o Senhor. Quantas pessoas creram em Deus, como eu disse, e entraram para a história dos heróis da fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia
receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Fé, confiança, confiança. A garantia que ele tinha era a palavra do Senhor. Será que isso não basta para nós? Será que nós precisamos sempre de mais evidência? Será que a palavra daquele que é fiel e justo, que não pode falhar nas suas promessas, será que não é suficiente para nós? Sara, que foi mãe, não obstante a sua idade avançada, pois teve como fiel aquele que havia feito a promessa. A questão, irmãos, é que nós sempre queremos ver uma evidência, nós queremos ver um sinal, nós queremos ver algo que pode garantir, nós queremos ver o vento que assopra a favor, uma evidência sequer é o bastante para nós confiarmos. Mas a verdadeira fé, irmãos, não, ela não anda por circunstância, por vista, ela crê simplesmente. Ela crê que o Senhor pode chamar à existência aquilo que não existe. Pode trazer à existência aquilo que não existe. O mesmo Abraão, que quando posto à prova, ofereceu Isaque, o seu único filho a quem amava, como holocausto ao Senhor. E é interessante, eu creio que vocês já observaram, quando ele chegou com os seus moços ali, próximo ao monte, ele falou: vocês ficam aqui, eu vou subir com meu filho. E logo após de adorarmos ao Senhor, nós voltaremos. Porque nós, o seu filho não seria ali sacrificado, mas ele tinha uma fé capaz de crer que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho. E ali no seu coração, irmãos, ele sacrificou o seu filho porque não executou de fato, porque o Senhor não deixou. E aqui a gente costuma dizer que temos alguns Isaque que a gente não abre mão por nada, né, irmãos? Se o Senhor pedir, Senhor, pede o que quiser, mas não pede isso não, por favor, né? Será que Deus tem pedido algo, né? Para a gente abrir mão de algo em prol da fé? Oséias disse: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Irmãos, à medida que vamos confiando no Senhor, Ele vai se revelando a nós de maneira mais profunda, na intimidade. Isso é relacionamento, irmãos. Quando você conhece uma pessoa, você começa a desenvolver uma pessoa, começa a desenvolver um relacionamento com uma pessoa, você começa com um relacionamento raso, mas vai aprofundando, vai ganhando confiança e vai aprofundando até você poder falar: este é meu amigo. Eu gosto de comparar isso a um casal que se conhecem, começam a namorar, vai aprofundando, conhecendo, se noivam e depois tem a segurança de se casarem, porque se conheceram, né? E entendem que podem então viver juntos, que podem levar uma vida a dois. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, irmão. O Senhor nos revela de forma diferente a cada dia, a maneira que o buscamos, a maneira que o confiamos, a maneira que nós deixarmos Ele dirigir as nossas vidas. Abacuque disse que colocaria-se na torre de vigília para ver qual que é a resposta do Senhor. Muitas vezes nós questionamos, nós buscamos de Deus, mas nós não temos a paciência depois de aguardar a resposta do Senhor. Somos extremamente ansiosos, imediatistas, não é? Precisamos aprender aqui com Abacuque de parar para ouvir a voz do Senhor. É como se num diálogo uma pessoa não deixa a outra falar, só ele fala, para, ouve. Não é? Com o Senhor não é diferente. Podemos abrir os nossos corações para o Senhor, mas depois também precisamos dar um tempo para que o Senhor possa falar em nossos corações. Deus disse para Abacuque que ele poderia escrever a visão,
pois ela iria acontecer no seu tempo. Ela viria, ela não tardaria. Irmãos, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, o que você tem buscado, mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te afirmar uma coisa: você não será decepcionado com o Senhor. Você não será decepcionado, porque Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve e Ele trabalha para todos aqueles que nele crê, que o buscam. Podemos crer. Qual a confiança? É a palavra. A palavra de Deus basta. Não sei se vocês já ouviram, meu pai já é falecido, eu já falei isso, mas aqueles homens extremamente conservador. Tipo daqueles falava assim: a minha palavra vale dinheiro. Quem já ouviu falar? A minha palavra vale dinheiro. Né? Tanto que velava pela palavra, não é? Então com o nosso Deus não é diferente, é a palavra, foi Deus que diz, é a promessa, e Ele cumprirá, Ele trabalhará para efetuar isso na sua vida, na minha vida. Interessante, irmãos, que Abacuque, ele louvou a Deus pelas respostas que Deus deu às suas perguntas, aos seus questionamentos. Ele entendeu que o mal não prevaleceria para sempre, que Deus estava no controle e que no tempo dele, Ele iria trabalhar sobre aquela situação. E tem algo que me deixa maravilhado aqui com Abacuque, irmãos, é que ele começa assim, questionando, indagando, mas depois ele termina numa posição de rendição, de prostração diante do Senhor. Ele termina com aquela oração maravilhosa, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluias! Abacuque aprendeu, irmãos, que deveria andar por fé e não por vista. E não por vista. Ele rendeu diante do Senhor. Oh, amém, meu Deus, eu te peço perdão, eu me rendo, eu me prostro, ainda que o caos aconteça, eu continuarei confiando no Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor. Então, irmãos, tudo isso precisa nos levar para mais próximo do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Tudo isso precisa nos levar para mais próximo do Senhor. A nossa confiança, nos abandonar nos braços do Senhor, sabendo que Deus é Deus e que Deus está acima de todas as coisas. Querendo Deus agir, quem impedirá? Para o Senhor nosso Deus não há impossível. Que Deus te abençoe, espero que o Senhor tenha falado no seu coração, espero que o Senhor tenha te fortalecido o seu coração, porque, irmãos, nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos andar por fé e não por vista. Nós precisamos dar uma palavra diferente daquela que o mundo tem dado, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para as pessoas, uma palavra de conforto em Cristo Jesus. Amém?